Echidna. Echidna era a bruxa da ganância. Mencionada ao longo da série, particularmente por sua conexão com Rosvaal e Beatrice, ela estreou formalmente no Arc 4 como uma personagem coadjuvante principal e posteriormente antagonista secundária. Ao longo do Arco 4, sua alma serviu como supervisora das provações para remover a barreira mágica que cercava o santuário. Aprendendo sobre Return by Death, ela tentou se aproximar de Subaru, mas ele a cortou depois de descobrir seus motivos. No final do arco, ela alcançou o renascimento completo transferindo sua alma para Ryuzushima, nomeando-se Omega e vagando pelo mundo com as almas das outras 5 bruxas em um colar de cristal de piroxênio. A aparência. A pele mal exposta de Echidna era como porcelana e branca pura, tão branca que parecia que qualquer aparência de cor havia sido completamente desbotada de sua existência. Seus olhos negros brilhavam com intelecto e eram a única parte da mulher que parecia viva. Seus longos cabelos lisos desciam até as costas e eram tão brancos quanto sua pele, e também tinha um grampo de cabelo de borboleta preta, a verde jade no anime. Qualquer um que a visse ficaria instantaneamente cativado por sua beleza impressionante, embora a visão dela também injetasse medo avassalador na alma de uma pessoa. Embora seu espírito em seu castelo dos sonhos estivesse no final da adolescência, o corpo esbelto de Echidna parecia estar em seus 20 e poucos anos. As únicas partes de seu corpo que eram visíveis eram sua cabeça, pescoço e mãos, já que o resto de sua figura estava envolto em roupas a maior parte do tempo. O contraste entre sua roupa preta e a brancura de sua pele ajudou a expressar sua beleza marcante. Durante seu encontro com Subaru no julgamento de seu passado, Echidna usava roupas fabricadas a partir das memórias de Subaru. A roupa que ela vestia era a versão feminina do uniforme escolar usado na escola secundária de Subaru no Japão. O conjunto consistia em uma camisa branca, um blazer azul marinho com o brasão da escola costurado no peito esquerdo, uma fita vermelha amarrada no colarinho da camisa, uma mini saia curta plissada cinza, meias brancas até o joelho e o vabaqui branco. Chinelos com sola marrom. Em vez de seu enfeite de cabelo habitual, Echidna usava um clipe de borboleta vermelha menor em seu cabelo. Apesar de sua beleza extraordinária, Echidna induz medo esmagador conhecido como miasma em todos sorte o suficiente para conhecê-la a ponto de as pessoas começarem a vomitar em sua presença. Se exposta ao seu miasma por muito tempo, as pessoas em sua presença morreriam. Vale a pena mencionar que, enquanto ele de alguma forma não recebeu esse efeito colateral, Subaru notou que sua presença parecia tão perigosa ou mais do que o Akugei ou o arcebispo da preguiça do pecado. Na verdade, Echidna de 4 séculos atrás e Echidna do Castelo dos Sonhos foram declaradas duas entidades separadas. Consequentemente, suas aparências variam ligeiramente, embora sejam praticamente idênticas. Echidna de 4 séculos atrás foi notada como tendo 20 e poucos anos, em vez de adolescentes. Seu rosto era quase exatamente o mesmo de Trials Echidna, exceto por um ar muito mais calmo e sábio que exalava. Ela era muitas vezes vista sorrindo e agindo com muita indiferença, até que o assunto mudou para algo em que ela estava genuinamente interessada. Devido à sua bela aparência, ela muitas vezes dava uma impressão de donzela. Personalidade. A curiosidade de Echidna pelo desconhecido e a sede de conhecimento foram as duas coisas que definiram seu comportamento. Ela se referiu a isso como amor e direcionou esses sentimentos para o retorno pela morte de Subaru, que ela estava interessada a ponto de desejar se tornar sua conselheira para registrar as muitas possibilidades criadas com a autoridade de Subaru. À primeira vista, ela era educada, de fala mansa, compreensiva e até um pouco infantil. Ela foi declarada pelas outras bruxas como sendo bastante desajeitada como no momento em que ela acidentalmente incendiou a floresta, quase queimando até a morte, enquanto tentava se aquecer. Ela também era um pouco esquecida em relação às tarefas diárias, quase esquecendo seu colar de cristal piroxênio que continha as almas das outras bruxas e o teria deixado se não fosse por Colette e Palmira trazendo para ela. As outras bruxas também mencionaram que uma vez ela esqueceu de trocar de camisola e acidentalmente saiu em público sem se vestir adequadamente. Descrita como tendo um coração negro, ela não conseguia entender os sentimentos dos outros e podia ser vista como uma sociopata pelos padrões normais. Se era para obter mais conhecimento, ela não tinha problemas em empregar sofismas, mentir e enganar os outros. Ela era razoavelmente educada e até jovial com Subaru, sempre que os dois interagiam. Mesmo após a revelação de que ela tinha um coração negro e depois que Subaru a chamou de monstro, ela continuou agindo como uma pessoa afável. Embora Echidna tenha respeitado a decisão de Subaru de seguir em frente em suas lutas sem a ajuda dela, ela revogou suas qualificações para entrar em seu castelo dos sonhos, como vingança por não pegar sua mão. No entanto, ela interagiu com uma vontade extremamente hostil apenas para 3 pessoas no mundo, Emilia, Satella e um outro indivíduo sem nome. Enquanto Echidna tem alguns problemas com certas emoções, ela não é tão sem emoção quanto ela fez para Subaru. Também é notável que ela mantém elementos da personalidade que ela mostrou a Subaru, mesmo quando ela não está perto dele. Como o Echidna de 4 séculos atrás e o Echidna do Castelo dos Sonhos foram declarados como duas entidades separadas, os dois também diferem um pouco na personalidade, pois o Echidna original é muito mais atencioso, empático e útil do que o Echidna do Castelo dos Sonhos. E história. Mais de 4 séculos atrás, Echidna atuou como tutor do jovem Rosvaal depois de salvá-lo do sofrimento infligido a ele por envenenamento de mana.
Nos anos seguintes, ela criou 3 espíritos artificiais, a Compuk sendo o primeiro criado por Echidna e o último sendo Beatrice, e começou a pesquisar meios de imortalidade transferindo sua alma para um corpo que pertencia a outra pessoa. Ao longo dos anos, ela reuniu humanos e semi-humanos, a fim de criar um santuário perfeito que seria capaz de suportar a barreira. Quando Rosvaal tinha 16 anos, ele enfrentou Hector e depois de ser derrotado e quase morto, Echidna salvou sua vida e enfrentou Melancolia. Depois que Ryuzu Meyer, o apóstolo da ganância, se sacrificou para contornar os requisitos e ativar instantaneamente a barreira, ela defendeu Hector com sucesso e salvou a vida de todos no santuário. Segundo ela, a realeza de todos os países veio visitar Echidna para enterrar sua sabedoria em algum momento do passado, quando ela estava viva. Echidna mencionou que ela tem uma conexão com Kararagi desde que ela ajudou a encontrá-lo. Ela também se familiarizou com o sábio, o cavaleiro da espada e o dragão em algum momento. Após as mortes de Tifon, Minerva, Daphne, Carmilla e Sekhmet, Echidna mais tarde coletou suas almas, pois eram importantes para ela enquanto ainda estavam vivas e foi para o santuário, onde Volcanica selou em seu túmulo como um impedimento para Satella. Sua morte ainda não foi declarada, no entanto, ela e Beatrice afirmam inicialmente que a bruxa da inveja matou e as outras 5 bruxas, embora isso seja mais tarde contrariado quando a forma como as outras bruxas morreram foi revelada. Habilidades. A autoridade da ganância. A Gyoku no Ken Echidna foi capaz de usar a autoridade da ganância. Ao retornar ao mundo como Omega, ela provavelmente não tinha mais acesso à sua autoridade da ganância. Livro da Sabedoria. O Livro da Sabedoria é um livro branco que lhe permitiu extrair conhecimento da memória do mundo. O livro não apenas conhecia o presente e o passado, mas também sabia o que aconteceria no futuro e extraía as informações necessárias a partir daí. A mente de uma pessoa comum tentando lê-lo seria frita pela enorme quantidade de conhecimento que flui para a mente do leitor. Ela não gosta de usar o livro da sabedoria, pois envia o conhecimento diretamente para sua mente, pulando o processo de aprendizado que ela gosta. Está implícito que o livro da sabedoria está conectado à sua autoridade da ganância de alguma forma 6, provavelmente sendo feito com o uso da habilidade de Echidna. Mais tarde, ela criou 2 réplicas imperfeitas de seu livro da sabedoria, dando ás à sua criação Beatrice e à aprendiz Rosvaal Amadas. Magia. A Echidna era capaz de usar todos os 6 elementos e era extremamente habilidosa em todos eles com maestria incomparável na época. Ela era capaz de usar todos os feitiços que existiam na época e até criou seus próprios feitiços para usar. Mesmo após sua morte, ninguém nunca chegou perto de sua habilidade geral com a manipulação de magia, até que Rosvaal Elimadas se tornou a primeira e única pessoa que rivalizaria e até a superaria em conhecimento e proficiência mágica. Deve-se notar também que existem seres individuais que são mais fortes no uso de um elemento mágico específico, como Puck, que foi notado como o usuário de magia de fogo mais poderoso da série, com o poder bruto de seus feitiços superando até mesmo a de Rosvaal. O autor afirmou que Echidna tem a terceira maior capacidade de mana do mundo, ficando atrás apenas de Rosvaal Elimadas e Emília. Goa, em Echidna foi capaz de manifestar uma chama de fogo para incinerar inimigos. Givaldo permitiu que Echidna disparasse raios de calor de seus dedos que perfurariam sem esforço seus inimigos. Magia de cura, em Echidna convocou mana de água para curar as feridas de si mesma e dos outros, no entanto, afetou apenas as físicas. Teletransporte, como Beatrice, Echidna era capaz de teletransporte Magic, com ninguém mais possuindo a capacidade de exibir esse tipo de magia, nem mesmo seu gênio discípulo Rosvaal. Ao Shariu, a Echidna foi capaz de lançar um feitiço que literalmente trouxe poeira estelar para a Terra, massacrando seus oponentes. A velocidade da poeira estelar foi descrita como quase impossível de evitar. Uma vez ela usou esse feitiço para massacrar um enxame de cerca de 100 dragões de prata. Transferência de alma. Em transferência de alma era uma arte mágica proibida perdida que permite que uma pessoa mova seu espírito de um corpo para outro, substituindo a alma do corpo-alvo com a sua. Ao fazer isso repetidamente para estender sua vida indefinidamente, o usuário pode, em teoria, alcançar o que Beatrice denominou como imortalidade subjetiva. No entanto, tem uma grande restrição para que funcione: a pessoa cuja alma é sobrescrita deve ter parentesco de sangue com o conjurador. O feitiço foi originalmente criado por Echidna para ganhar a imortalidade, mas ela não conseguiu completá-lo antes de sua morte. Em vez disso, foi finalizado por Rosvaal, que o usava para sobreviver até a era atual. Após a queda do santuário, é revelado que Echidna foi lentamente prendendo mais e mais sua alma em Shima, até que ela sequestrou com sucesso seu corpo, mais tarde renomeando-se para Omega. Construção de item vida. Durante sua vida, Echidna criou uma variedade de itens e seres devido ao seu vasto intelecto e domínio absoluto da magia. Criação de espírito artificial. Echidna criou 3 espíritos artificiais, Puck, Beatrice e Echidna. Não se sabe como ela os criou, mas afirma-se que ela transformou Puck em um espírito artificial. Criação de clones. Echidna foi capaz de criar cópias de Ryuzu Meyer usando o Ryuzu Meyer original como base para um experimento para pesquisar a imortalidade. Eles foram criados criando um Oda artificial através de um feitiço especial e criando o resto do corpo através de mana, acrescentando que todas as cópias de Ryuzu criadas receberam inteligência suficiente para seguir ordens desde o nascimento. O experimento de Echidna não foi bem sucedido, pois as cópias não eram um recipiente bom o suficiente para guardar sua alma, explicando que,
por causa disso, as poucas cópias que o experimentaram tinham personalidades quebradas, e que era problemático se livrar delas como haviam feito. Fragmentos do poder da bruxa da ganância. Criação de meteoros. Eshidna criou muitos meteoros antes de sua morte prematura, que são usados até os dias atuais, principalmente por pessoas que são incapazes de canalizar magia. Um desses meteoros é o cajado de meteoros de Eshidna, que atualmente é usado por Felt. O imensamente popular Conversations Mirrors, que pode ser visto ao longo da série, também é uma de suas criações. Vasto intelecto, como a personificação do conhecimento e da ganância, Eshidna estava obcecada em obter conhecimento e estava de posse do livro da sabedoria, que poderia mostrar a ela a memória do mundo. Eshidna possuía um dos maiores intelectos do mundo e havia conduzido inúmeras experiências com magia, criando poderosos meteoros. Muitas pessoas de todas as nações costumavam ir até ela, buscando o seu conhecimento quando ela estava viva. Ela possuía um vasto conhecimento sobre a Era mais antiga, a ponto de poder se gabar de que não havia nada que ela não soubesse. Miasma. De acordo com Eshidna do Castelo dos Sonhos, ela era conhecida por emitir miasma intenso que fazia as pessoas vomitarem em sua vizinhança. Se exposto a ele por muito tempo, corre-se o risco de cair na loucura ou sofrer um colapso mental e até mesmo morrer. Omega usou esse miasma para matar 18 bandidos em 30 segundos, assim que saiu do santuário. Ela também observou que alguém com as qualificações para se tornar um candidato sábio seria capaz de resistir ao seu miasma. Vale a pena mencionar que, embora ele de alguma forma não tenha recebido esse efeito colateral, provavelmente devido às suas qualificações para se tornar um candidato a sábio, Subaru notou que sua presença parecia perigosa ou mais do que o Akugei ou o arcebispo da preguiça do pecado. Castelo dos Sonhos, um espaço especial fora do mundo, que Eshidna do Castelo dos Sonhos tem controle, é mencionado como sendo seu sonho. As almas de Eshidna e das outras 5 bruxas se manifestam neste espaço após suas mortes. O Castelo dos Sonhos assume principalmente a forma de um campo vazio aparentemente sem limites com uma pequena colina no meio, embora Eshidna possa mudar sua aparência à vontade, sendo capaz de transformá-lo em um vazio escuro como se uma cortina tivesse caído sobre o mundo. Ela é capaz de criar portais dentro e fora do Castelo dos Sonhos. Por estar fora do mundo, Subaru não sofreu nenhuma das penalidades de Return by Death enquanto estava dentro do Castelo dos Sonhos, embora Eshidna tenha declarado que se ele morresse no Castelo dos Sonhos, sua alma se quebraria, resultando na morte de seu corpo real também. Manipulação de memória. Eshidna do Castelo dos Sonhos foi capaz de pesquisar as memórias dos outros, mostrada no Arco 4, onde ela vasculha as memórias de Subaru para recriar um uniforme de colegial japonês. Ela também era capaz de apagar memórias, como visto no Arco 4, onde ela temporariamente sela as memórias de Subaru de seu encontro no Castelo dos Sonhos para seguir a regra de ser proibido falar sobre sua pequena festa do chá até que seu julgamento estivesse em andamento. Habilidade desconhecida. Durante um loop falho do Arco 4, Eshidna foi capaz de modificar o lenço de Petra que Subaru havia dado a Eshidna anteriormente, permitindo que Subaru endurecesse de acordo com sua vontade e o usasse como uma arma para cortar as sombras de Satella tentando absorvê-lo. Uma luz brilhou do lenço. O processo pelo qual ela faz isso é desconhecido. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!